Guilherme, boa noite, seja muito bem-vindo. Opa, boa noite, boa noite. Obrigado pelo convite aí para esse bate-papo. Eu que agradeço, Guilherme. Ó, vê se eu pronunciei seu sobrenome correto, é Takassi. Isso, isso, perfeito. Tá bom, então vou à apresentação aqui. Pessoal, o doutor Guilherme é formado em medicina pela Universidade Federal de São Paulo, também é especialista em medicina funcional, integrativa e em doenças relacionadas à saúde. Hoje atua na medicina, na construção da saúde. Doutor Guilherme, novamente, seja muito bem-vindo. Sabe que quando eu escuto falar de médicos que tratam a saúde e não a doença, eu fico muito empolgado, Uhum. muito feliz com esse tipo de conversa. Guilherme, podemos começar? Falei, Claro, falei claro, tudo vamos lá. certo? Falei alguma besteira aqui no início? A Não, tá apresentação está correta? perfeito, perfeito. Doutor, a gente vai falar de um tema hoje que é descomplicar a saúde. Então, eu preparei aqui uma meia dúzia de Uhum, perguntas relacionadas a esse tema, que são temas recorrentes que, quando eu abro caixinha de perguntas que as pessoas mandam, eu sou só uhum. padeiro, eu falo, sou só padeiro, então eu não consigo responder. Então, as perguntas brabas, difíceis, eu trago para o doutor. Doutor Guilherme, quais são os pilares fundamentais para quem quer começar a construir a saúde, e a gente entende o conceito também de inflamação ou desinflamar o corpo, doutor? Uhum. Existe uma diferença, né, bem grande assim entre construir saúde e tratar alguma doença. Uhum. Enquanto é mais ou menos assim, o construir saúde está associado muito a um olhar preventivo. E o tratamento da doença é um olhar muito mais já de algo que está acontecendo. Então, você já está ali num processo de tratamento de sintoma, né? Então, a partir disso, vem aquela ideia de, nossa, o que eu faço exatamente para operar nesse universo de prevenção, né? E aqui é algo que eu gosto muito de trazer para as pessoas, porque normalmente a imensa maioria das pessoas tem um olhar muito, nossa, vai ser algo extremamente complexo, muita coisa para fazer, são procedimentos extremamente tecnológicos, e na realidade não é nada disso, né? Existem sim procedimentos muito tecnológicos, mas isso é a cereja do bolo, né? A base em si, a construção de fato, o alicerce é o dia a dia, a rotina. Então, eu falo em 5 pilares, né? É alimentação, exercício, sono, suplementação, quando você tem necessidade de correção de algum déficit de um nutriente, e isso hoje é bem importante, e saúde da mente, que é manejo de estresse. Então, esses 5 pilares, eles formam ali esse alicerce para, a partir daí, você conseguir exatamente construir saúde. E falo mais, assim, sabe, Marcelo? No sentido de, na imensa maioria das vezes, né, com isso, você já vai resolver praticamente todos os problemas. Então, tudo aquilo de extrema tecnologia, aquele suplemento extremamente avançado, aquele procedimento extremamente avançado, mais uma vez, na imensa maioria dos casos, você não vai precisar disso, né? O básico, bem feito, é o que resolve de fato. Guilherme, eu vou fazer o papel do advogado do diabo aqui o tempo todo, tá? O doutor falou em alimentação, exercício, sono, estresse e suplementação. Tirando suplementação, que é uma coisa que eu acho que é mais ou menos recente, a gente está se acostumando com isso de uma forma mais recente. Todos os outros, acho que desde que o mundo é mundo, lá no Uhum. tempo da vovó no útero, a gente já sabia da importância de sono, do estresse, da alimentação, de fazer exercício. O que que deu errado na nossa evolução, Guilherme? Por que que a gente precisa hoje ir ao médico para ouvir que a gente precisa controlar estresse, precisa fazer exercício, precisa se alimentar direito? O que que deu errado na nossa Uhum. evolução? Eu acho que existem muitos fatores assim que aconteceram ao longo da história,
né, coisas muito positivas aconteceram e exatamente mudaram a evolução, tanto que hoje, né, a expectativa de vida ela aumenta. Até às vezes, quando eu falo sobre saúde, as pessoas falam assim: ah, mas as pessoas hoje vivem mais do que há 200 anos, 300 anos, ou até mesmo 50 anos atrás. Sim, isso é real, né? Tem uma explicação, tem alguns motivos para isso, mas a questão da saúde aqui vem associado ao seguinte sentido. É, Hoje se vive mais, mas principalmente o terço final. Então, se imagina que, na média, as pessoas vão viver mais ou menos em torno de 90 anos, só uma média, assim. A partir dos 60 anos, a qualidade de vida piora muito. Então, até tem uma brincadeira que eu falo que, assim, a partir dos 60 anos, a maioria das pessoas sobrevive, perde muito em qualidade de vida. Então, a pessoa perde capacidade física, a pessoa perde capacidade mental. Então, ela vai viver lá até os 80, 90 anos? Vai, só que com uma qualidade de vida muito ruim. E aqui vem o conceito que é assim, ó, se você se prepara para esse processo, a partir dos 60 anos, você continua, né, a sua jornada, mas você continua com muito mais qualidade. E qual então foi a causa para isso? As pessoas vivem mais, mas vivem com uma qualidade pior. E existem alguns dos principais fatores, né? Então, o manejo do estresse hoje, assim, é uma questão muito forte, talvez uma das mais impactantes. E ao longo dos, principalmente, aí, últimos 50 anos, o padrão alimentar das pessoas piorou muito em relação a antes disso. E uma outra coisa, e aí é um ponto até muito simples, tá? Que é assim, ó, a alimentação aqui não tem nenhum grande segredo. Tem uma alimentação que é focada em comida, basicamente é isso. E aí o outro fator é que as pessoas estão cada dia mais sedentárias, né? Cada dia a pessoa se movimenta menos. Então, essa união de um manejo de estresse que está cada dia pior, até mesmo por conta da condição de ambiente, em que cada dia as pessoas trabalham mais, cada dia as pessoas estão mais sobrecarregadas e assim por diante, a falta de atividade física e uma alimentação que está cada vez pior, essa tríade faz com que a pessoa ela até consiga viver mais, porque a medicina hoje é o tratamento, o tratamento sintomático, ele está bem avançado, ele consegue segurar essa pessoa no terço final da vida, mas com uma qualidade muito ruim por conta desses três pontos que estão totalmente descompensados. Doutor, eu gosto muito do raciocínio de se você pudesse se deslocar no tempo, 30, 40 anos, e olhasse para o dia de hoje, né? Porque é o resultado direto. Amanhã é o resultado que você está fazendo hoje. E quando eu faço essa provocação, eu mesmo vejo coisas o tempo todo que podem ser melhoradas. E até sobre a questão do estresse, eu acho que eu sou um fã de terapia, doutor, e eu acho que todo mundo deveria fazer terapia. Eu acho que terapia é um negócio incrível. E quando eu faço terapia, eu entendo que até essa parte do controle de estresse, que a gente tem hoje de forma mal, faz de forma errada hoje em dia, também é influenciada pelo nosso estilo de vida. Porque a gente está vendo televisão, está o tempo todo na tela, está o tempo todo sendo invadido com coisas que normalmente passariam desapercebidas há 20 anos atrás. Coisas que estariam fora da nossa zona de preocupação e que hoje chegam para a gente e invadem a nossa vida de alguma forma. E, bom, doutor, eu tô falando besteira aqui, mas vamos voltar aqui. Hoje a gente tem, doutor, como resultado desse estilo de vida ruim, eu costumo dizer que a gente tem uma bolha. Eu falo um palavrão quando eu falo, mas em respeito ao doutor eu não vou falar, não. Mas uma bolha de coisas ruins. Porque eu acho que a pessoa, muito para mim, de como a gente começa o dia, né? Eu começo o dia e aí eu já tenho aquele, já amanheço pegando o celular, olhando, a primeira coisa que acorda, antes de dar um bom dia, já pego o celular para ver o WhatsApp, para ver notícia, para olhar o jornal. E aí já fica de cabeça quente, fica preocupado. Não presta atenção no café da manhã, se alimenta mal. Começou o dia errado, não vai querer fazer exercício. Vai Uhum. buscar aquela alimentação, aquele boom, aquele punch de recompensa, que geralmente é carboidrato, açúcar industrializado, ultraprocessado, alimentação ruim. Se alimentou ruim, vai passar o quê? Terminou de almoçar, foi no rodízio de pizza na hora do almoço? Não, depois do almoço não vai querer fazer nada, quer querer descansar, porque o organismo está ali pedindo arrego.
Vai chegar de noite, não vai dormir bem, não fez exercício, não se alimentou bem, vai se alimentar mal de novo. De noite não vai conseguir dormir, porque não já está com o organismo todo brigando por todo esse dia ruim. Vai ter uma qualidade de sono ruim, vai acordar errado, pior do outro dia. Ou seja, é um ciclo de coisas que a gente em algum momento tem que ir. Né, doutor? Sim, isso está muito conectado com o nosso pensamento, né, e o processo de aprendizado em si. A formação de hábito, né, sempre é um processo progressivo em que a fase posterior depende da anterior. Então, vou usar até um exemplo assim que todo mundo já fez na vida, né? Para você aprender a escrever seu nome, você teve que aprender o que é consoante. Para você aprender o que é consoante, você teve que aprender o que é vogal. Para aprender o que é vogal, você teve que aprender a segurar uma caneta. E assim, o processo ele vai de maneira escalada até você conseguir lá um dia escrever seu nome, depois escrever uma frase, escrever um parágrafo, escrever um texto. O processo de alfabetização ele é construído assim, né? E sempre que você coloca coisas no meio do caminho aí que se conectam, então, se você conecta a apresentação ali de uma palavra para a pessoa com o nome dela, fica mais fácil ela aprender. Se conecta, a leitura de uma frase com uma história bonita que a criança gosta, ela vai aprender a entender a formação de um sujeito, verbo e predicado. De maneira prática, quando eu trago esse raciocínio para a construção de saúde, é uma coisa que isso nós chamamos de linchpin habits. Uhum. Então, é quando você conecta um hábito ao outro. Vou dar um exemplo. Só que isso funciona para os dois lados. Você contou a história do outro lado. Agora eu vou contar a história do lado positivo, que funciona da mesma forma, porque é sobre processo de aprendizado. Então, imagina que assim, ó, se eu começo, né, a praticar um exercício, a chance de eu buscar alimentos de uma qualidade maior é muito grande. Ninguém acaba de fazer exercício ou começa a entrar numa prática ali de um esporte, alguma coisa assim, e vai, nossa, eu quero comer o pior alimento que existe, quero comer um junk food, um refrigerante, coisas assim. Não, a pessoa vai começar a se alimentar melhor. Se a pessoa se alimenta melhor, qual que é a tendência? Ela tem mais energia, ela consegue trabalhar melhor, ela tem melhores resultados, ela consegue ter uma manutenção dos relacionamentos de uma maneira mais positiva, se relaciona melhor com a esposa, com os filhos, e assim por diante. Isso traz uma energia melhor, isso reduz aquela sobrecarga de um estresse que acontece no dia a dia, ela encosta a cabeça no travesseiro à noite e consegue dormir com tranquilidade. Quando ela acorda pela manhã, ela acorda com muito mais energia, porque conseguiu descansar, né? A chance para ela continuar a prática de um exercício é muito maior, porque acordou descansado. Se fez o exercício, vai se alimentar melhor, não vai precisar ficar buscando alimento estimulante. Então você entra num ciclo positivo. E esse ciclo positivo, você viu que começou com, às vezes, um pequeno passo em um hábito simples como prática de exercício. Tanto que, ao longo dos últimos anos, né, trabalhando com bem esse foco, e até mesmo falando muito sobre isso em mídia social, porque eu tento quebrar esse paradigma que saúde é algo muito complexo, é difícil, eu tento tornar esse conhecimento médico mais acessível possível para as pessoas, que é algo assim, todo mundo consegue tomar uma boa conduta para começar a construir saúde. Porque basta você começar simples e ir progredindo. Então, é até interessante porque às vezes a pessoa fala assim: tá, mas para fazer atividade física eu tenho que matricular numa academia, ir lá, vou ter que treinar 7 vezes por semana. Não, antes de você pensar em se matricular numa academia, talvez, se você é sedentário hoje, você caminhar 10 minutos 3 vezes por semana é melhor do que ficar parado. Pouco sempre melhor do que nada. E aí vem aquele conceito, né? Para você aprender o que é vogal, você tem que aprender a segurar a caneta. Para aprender o que é consoante, você tem que aprender a segurar a caneta e o que é vogal. Para aprender a escrever seu nome, você tem que aprender a segurar a caneta e o que é vogal e o que é consoante. E isso, lá na frente, né, quando você passa por todos esses passos, é bem interessante porque é algo assim, ó. É muito comum as pessoas falarem, nossa, mas eu estava fazendo exercício, estava com uma alimentação muito legal e sei lá, fui viajar, fiquei uma semana fora e agora eu não consigo voltar, me perdi, né? Não consigo voltar para aquela rotina. Se eu paro e falo para qualquer pessoa uma coisa assim, ó, tá, se você ficar uma semana sem escrever seu nome, você vai desaprender a escrever seu nome? Não desaprende. Porque na realidade você aprendeu do jeito certo. Na verdade, você aprendeu.
Quando você toma uma conduta muito abrupta, como mudar a alimentação totalmente de um dia para o outro, ou até mesmo, nossa, eu vou começar a treinar 7 vezes por semana lá na academia durante 2 horas, sem nenhuma estratégia de conexão entre esses hábitos, a chance de você desistir no meio do caminho é muito, muito alta, que é o que acontece com as pessoas. E daí, essa frustração constante faz a pessoa começar a acreditar que ela não consegue. E esse é o pior cenário. Porque a partir do momento que você começa a acreditar que você não consegue, aí você não vai conseguir mesmo. Mas na verdade, não é que você não consegue, a estratégia foi errada. Ah, mas como que eu tenho certeza que qualquer pessoa consegue? Todo mundo conseguiu aprender a escrever, aprender a falar português aqui no Brasil, aprender a andar de bicicleta, dirigir, é tudo o mesmo sistema, né? Só que é um sistema que ele tem uma estratégia por trás, que é exatamente sobre isso que nós estamos falando. Buscar um objetivo. Eu acho que tem um propósito por trás e às vezes a gente se desconecta disso, né? Mas, doutor, de novo, eu vou vestir a carapuça aqui do advogado do diabo. Então, eu ouvi o doutor falar, eu tenho consciência de que eu preciso melhorar meus hábitos, eu estou fazendo o ciclo errado e eu vou começar amanhã a dar o primeiro passo. A gente já pode começar, primeiro passo, uma caminhada, alguma coisa assim. Mas pegando no item que o doutor falou de exercício, qual é a importância ou a diferença da importância da construção de massa muscular para o exercício cardio, para o aeróbico? Uhum. Eles se complementam, basta um, basta outro, isso muda com a idade? Como é que funciona isso, doutor? Sim, sem dúvida, né? O primeiro ponto é fazer exercício, movimentar o corpo. Então, começou a fazer exercício, construiu alguma rotina, independente de qual for, daí beleza, aí vamos para o próximo passo. Existe uma diferença entre o exercício lá, o cardio, caminhada, corrida, andar de bicicleta, essas coisas, e o exercício com peso, musculação principalmente, que é o grande exemplo, né? É, no padrão ouro, no mundo ideal, nós precisamos fazer os dois, né? Então, de uma maneira bem simples, assim, para ficar claro, todo mundo entender, é mais ou menos tudo se conecta, mas assim, ó, se você separar o cardio, quando você faz uma caminhada, corrida, tal, você vai conseguir trabalhar muito bem a sua parte cardiorrespiratória, né? Então, isso faz com que você consiga respirar melhor, captar mais oxigênio para você produzir energia, seu coração vai conseguir distribuir mais sangue para o seu corpo de uma maneira adequada, você vai ter um coração que opera melhor. Então, esse seria ali o exercício aeróbico, cardio mesmo. O exercício mais com carga, né, tem diferenças, né, lá dentro do exercício com carga também, que é um treino de hipertrofia, que é um treino de força, que é um treino de potência, tudo isso, mas de maneira bem simples agora relacionado ao exercício com peso, lá na musculação. Qual que é o objetivo? Proteção de massa magra e ganho de massa magra. Por que que é tão importante, né, a proteção da massa magra, assim, a proteção do músculo, né? Não só do músculo, mas da massa magra como um todo, músculo, osso, tal, assim por diante. Porque na realidade, problemas crônicos de saúde, todos eles são inversamente proporcionais ao quanto você consegue manter ao longo da sua vida de massa magra. Então, se você perde músculo ao longo da vida, você aumenta a chance de osteopenia, osteoporose, sarcopenia. Então, isso está totalmente associado com aquele raciocínio que nós falamos de, nossa, a pessoa tem lá 60 anos e começa a piorar muito a qualidade de vida. Então, sarcopenia, por exemplo, é o quê? A pessoa perdeu tanto, tanto músculo ao longo da vida que quando ela chega lá nos 80 anos mais ou menos, ela não consegue, ela tá de cadeira de rodas. Só que não porque teve uma lesão neurológica, alguma questão de sistema nervoso central. Não, é porque não tem músculo que consegue segurar o peso do próprio corpo. Estatisticamente, se eu pego um estudo epidemiológico e acompanho as pessoas, nós sabemos que assim, ó, a partir uma pessoa que é sedentária, né, a partir dos 30 anos de idade, se ela não faz exercício e continua assim, ela vai perdendo mais ou menos 1% de massa magra por ano. Então, lá nos 80 perdeu metade, não consegue segurar o peso do corpo, né? Então, esse fator é extremamente relevante. E o cardio, sem dúvida, né? Melhorar cardiovascular, cardiorrespiratório, isso é super importante.
Quando nós conectamos os dois, você imagina, você tem um corpo mais forte, você tem um corpo com mais músculo e você tem um corpo com um cardio respiratório que opera de uma maneira muito mais efetiva. Então, padrão ouro, fazer os dois, não tem como fugir. E fazer os dois, doutor, só para ficar um pouquinho mais claro, assim, porque eu tenho certeza que tem gente que está ouvindo isso, está falando, então eu vou entrar na academia, principalmente o homem, então, né? Vai entrar na academia e vai ficar todo bombadão. Não é isso, né? O exercício de carga, o exercício de peso, não é necessariamente hipertrofia. Não, é algo assim. Aí é óbvio, né? Cada pessoa vai responder de um jeito, mas pelo contrário, assim, o exercício às vezes a pessoa tem aquela imagem, né? Que vou fazer um exercício com carga, vou me transformar num bodybuilder e tal. Não, aquilo é um atleta. É outro mundo, assim, não tem nenhuma relação, né? Atividade física, tanto que atividade física relacionada à saúde mesmo, né, não é uma atividade física na verdade, é bem distante do que um atleta faz. Na realidade, o atleta é o oposto. O atleta é o excesso de exercício, então o cuidado com a saúde é muito mais de manejo com os possíveis efeitos negativos da quantidade de exercício. Então, você pega um atleta de alta performance, às vezes ele treina lá 6, 8 horas por dia, né? Então daí é excesso. Nada em excesso é bom, nem água em excesso é bom. Atividade física é a mesma coisa. Aqui nós estamos falando de uma atividade física para a saúde, né? Tem estudo que mostra assim, a partir de 140 minutos por semana, você já consegue ter um impacto muito positivo no longo prazo em relação à sua saúde como um todo. Você diminui a incidência de doença crônica, diminui mortalidade. Então é uma coisa bem associada a esse processo que impacta de uma maneira positiva a saúde mesmo. Doutor, vou passar para o seu próximo ponto, que é a alimentação. E aí eu também tenho certeza que tem um monte de gente que está se coçando agora, falando assim, e estou fazendo tudo errado, então amanhã, no café da manhã, vai ser um ovo cozido, e meu almoço vai ser um peito de frango com alface e tomate. E não é isso, né, doutor? Alimentação, na verdade, né, eu acho que às vezes assim as pessoas acabam complicando muito uma coisa que é simples, né? É óbvio que é muito legal assim entender o detalhe do detalhe. Nossa, eu observar o que a porção X da gliadina faz em relação ao Toll-like receptor. Beleza, isso é para quem estuda e vive disso. Eu gosto de estudar isso, beleza. Mas na prática, para as pessoas, a pessoa não precisa ter um conhecimento super profundo relacionado à alimentação. Mais uma vez, se você faz o básico bem feito, já é suficiente. E relacionado à alimentação, é você cada vez mais voltar para a origem, assim, tentar comer comida mesmo, né? Comida cada vez mais natural, cada vez menos entrar em contato com industrializado, alimento que está cheio, repleto de corante, conservante, enfim, todas essas coisas. É claro que tem vários fatores, o mundo em que cada pessoa vive hoje tem várias influências, então às vezes a pessoa tem uma vida muito corrida, tal. Em determinado momento ela pode até entrar em contato com uma coisa ou outra. Tá, mas isso só não pode ser uma rotina. O que acontece hoje é que é muito frequente as pessoas terem a base, assim, todas as refeições do dia são refeições muito pautadas em comida industrializada, em comida extremamente processada, e as pessoas estão deixando de comer comida, né? Que seria exatamente o melhor combustível. Seria não, é o melhor combustível para o corpo. Então, se você tem uma alimentação que é focada em alimentos naturais, você pode ficar tranquilo que mais de 90% do que é necessário você já está fazendo. Você sabe, doutor, eu ouvindo o doutor falar, me vem à cabeça sempre uma ideia, uma imagem de uma pessoa numa fazenda. Mas numa fazenda sem internet, sem energia elétrica, é dormir quando o sol começa a se pôr, é acordar quando o sol está nascendo, é comer o que a natureza colocou à disposição, porque eu escuto muito isso o tempo todo. Quando a pessoa fala comigo de mudança de hábito alimentar, a primeira coisa que me fala é: mas eu vou comer o quê?
E as pessoas falam isso, né? Eu vou comer o quê? Porque quando eu entro no mercado, tudo, nada é saudável, tudo tem muito açúcar, tudo tem muito corante, tudo tem muito conservante. E quando eu entro no mesmo mercado, eu não vejo esses produtos, Uhum. porque eu acho que é muito da rotina, né? Porque quando eu entro no supermercado, eu já sei para o lado que eu vou. Uhum. Então eu vou e eu tenho contato com hortifruti granjeiros e eu já sei que ali eu vou comprar minhas coisas e vou embora. E as pessoas elas ficam zapeando ali o supermercado todo e a indústria de marketing, que de boba não tem nada, está fazendo um monte de embalagem para chamar a atenção das pessoas. As pessoas param e olham e ficam com desejo, colocam aquilo no carrinho. Então eu acho que o raciocínio não é eu vou comer o que, eu acho que você tem que olhar porque é comida no supermercado. Ou de repente começar a fazer mais compra, que também remete ao que o doutor falou no começo da live, começar a fazer compra na feira, como os nossos pais faziam, né? Que lá Uhum. na feira não vai ter essa tranqueira toda que tem no supermercado. Uhum. É, sem dúvida, assim, eu acho que até fazer aquela ideia, até levar em conta aquela ideia para a pessoa, assim, de, foi lá para o supermercado, pula a parte das prateleiras e vai para a parte lá do hortifruti, né, porque é ali que 90% das coisas que fazem parte da sua alimentação, você tem que encontrar ali, e não nas prateleiras onde tem um monte de comida que é empacotada e coisas assim. É um raciocínio muito simples, né? Comida que não estraga, que é industrializada, que fica lá 6 meses na gôndola, isso está totalmente na contramão do que é relacionado à saúde. Qualquer comida que é boa, um bom combustível para o seu corpo, um bom alimento, é um alimento que ele estraga muito fácil, porque exatamente ele vem da natureza, ele foi produzido ali no solo mesmo e não tem um monte de corante, um monte de conservante, está dentro de uma embalagem. É isso que não é legal. Se você deixa de consumir os industrializados e foca a sua alimentação em comida de verdade, você pode ter certeza que de maneira muito intuitiva a sua saúde já vai melhorar. Já vai melhorar muito, assim. Você nem precisa ficar mudando, procurando coisas extremamente ali específicas, né? Mais uma vez, o básico bem feito é melhor do que qualquer conduta extremamente tecnológica quando nós pensamos nesse processo de construção de saúde no longo prazo. Eu até vou um pouquinho mais além, doutor, se o doutor me permite. Eu acho que quando você começa a se alimentar das coisas, da comida de verdade, a percepção de sabor muda. Você sente Uhum, mais prazer na comida, porque o industrializado vai sequestrando as nossas papilas gustativas e criando vícios ruins, alimentares ruins. Eu tive há pouco tempo, doutor, numa live com o professor Murilo Pereira, e ele falou uma reflexão sobre o biscoito bolacha. E ele nem entrou na questão do glúten ou dos farináceos, ele falou basicamente do overnutrition e para você observar um biscoito bolacha, né? Que você compra aquilo, acho que em São Paulo falam bolacha, que no Rio fala mais biscoito, mas um biscoito recheado. uhum, Você abre um pacote, você coloca aquilo lá, ele vai ficar um ano aberto e o biscoito vai ficar mole, mas uhum, ele não dá mofo, ele não vai desenvolver nenhum tipo de micro-organismo, ele pode dar formica, uhum, mas ele tem uma carga de produtos químicos, de conservantes, de antimofo absurda que você. Ninguém nunca viu um biscoito uhum. recheado mofado, né? Você vê um biscoito amolecido, mas você não vê mofado. Mas Sim. vamos voltar aqui, doutor. O papo tá bom e às vezes eu me empolgo. Me desculpa, doutor. Vamos lá. Então, o doutor falou sobre doenças crônicas. Isso também é algo que eu não sei se mudou nos dias atuais ou a gente tem mais consciência sobre isso. Hoje a gente fala muito mais sobre inflamação, sobre clínica, sobre doença autoimune, sobre doença crônica. Aonde está a origem disso, doutor? Porque, para mim, até esse termo de inflamação, quando na minha eu tenho 48 anos, na minha cabeça, quando eu escuto a palavra inflamação, não me remete a uma coisa ruim. A inflamação na minha cabeça é, poxa, eu dei uma topada, aí o dedo do pé inflamou e aquilo ali é meu corpo me protegendo para que eu não faça mais aquilo. Mas não é isso que a gente tem escutado hoje. A gente tem escutado de falar de inflamação de uma forma mais severa. O que está errado aí, doutor? Existe uma
diferença muito grande em. Nem toda inflamação é ruim, tá? Tem inflamação que vai salvar a sua vida, na verdade. Então, é algo assim, existe uma diferença muito grande entre inflamação aguda e inflamação crônica. Inflamação aguda é essa do, você tá caminhando aí no sua casa, chutou o pé da mesa, o dedo ficou inchado, tal. Tem até um conjunto de sinais e sintomas que nós falamos, né? Que a lesão ali, o próprio exemplo que você falou, chutou o pé da mesa lá, o dedo vai ficar como? Vai ficar vermelho, vai ficar inchado, vai ter dor e vai ficar quente. Isso é inflamação aguda. E essa inflamação aguda acontece exatamente para corrigir a lesão que acabou de acontecer. Então, o seu sistema imune lá naquela região, como teve uma lesão de tecido mole da pele, do músculo ali do dedo, até mesmo do osso, ele vai para aquela região para corrigir todo esse processo. Essa inflamação aguda é uma inflamação muito boa, então não é toda inflamação que é ruim. Essa inflamação que acabei de citar aqui é uma inflamação que salva a sua vida. Né? Então, a pessoa quebrou o braço. O que acontece com o braço? Vai inchar, fica vermelho, vai ter dor. Toda a mesma sequência. Por quê? Porque inflamou. Essa inflamação também vai lá para ajudar a corrigir essa lesão. Só que existe também inflamação crônica. Né? São várias vias metabólicas, mas o que acontece? Qual a diferença da inflamação crônica? A inflamação crônica, primeiro, ela não desencadeia todo esse processo, e ela é uma inflamação que vai acontecendo aos poucos, ao longo de muito tempo. Então, ela é um processo sustentado. E por que acontece isso? A via principal é que normalmente algo no seu corpo, então vou usar um exemplo assim, ó, o excesso de glicose. A glicose vai lá, gruda na sua célula, ela não sai mais quando ela tem excesso no sangue. Quando ela gruda na célula e não sai mais, o seu sistema imune vai olhar para essa união entre célula mais glicose e vai reconhecer isso como estranho. Se está no vaso sanguíneo, ele começa a atacar aquela região. Só que esse mesmo sistema imune que vai atacando aos pouquinhos é aquele que desencadeou a inflamação aguda de uma maneira mais intensa. Agora, como é uma coisa relativamente pequena, vai ser algo mais tênue, mas vai acontecer. Está acontecendo uma inflamação para exatamente retirar aquela célula do sistema. Só que está acontecendo o tempo todo, 24/7, durante 1 ano, 2, 5, 10 anos. Aí essa inflamação sustentada ao longo do tempo, que é uma inflamação crônica, se acontece no vaso sanguíneo, que é muito comum, aumenta a chance de doença cardiovascular. Se acontece no vaso sanguíneo lá do coração, na coronária, por exemplo, que é uma artéria que irriga o coração, isso aumenta a chance de infarto. Se acontece no sistema nervoso central, aumenta a chance de AVC, que são as doenças cardiovasculares. Então, quase 2 pessoas em cada 5 que morrem no mundo, né, morrem por doença cardiovascular. E o grande problema por trás da doença, um dos, né, não só, mas um dos grandes problemas, talvez o mais relevante hoje, é esse processo inflamatório crônico, que é a causa em si, né, de muitas doenças. Por isso que quando nós pensamos assim em manejo dos hábitos, né, mudança de hábito, o próprio exemplo da glicose que eu citei, se você diminui a exposição a excesso de glicose, você diminui a exposição a esse processo de glicação mais inflamação crônica. Por isso que você está operando na prevenção de uma possível doença cardiovascular que vai acontecer depois, né, de 10, 20, 30 anos desse processo acontecendo. Então, mais uma vez, assim, a inflamação aguda, algo bom, vai recuperar o seu tecido. Chutou o pé da mesa lá e vai recuperar o dedo que machucou. Inflamação crônica é uma inflamação que muitas vezes você não percebe. Na verdade, quase sempre você não percebe. Quando que você percebe? Você faz um exame de sangue, por exemplo, e você tem um marcador que é produzido quando esse processo está acontecendo, que chama proteína C. Né? Essa proteína C reativa, se ela começa a subir um pouquinho ao longo dos anos e vai fazendo uma curva ascendente, vai subindo, aí você consegue estudar isso e ver que está subindo. Opa, tem algo errado acontecendo aqui. E daí? Né? Você tem que encontrar para exatamente corrigir isso, diminuir a chance de um possível evento negativo no futuro. Doutor, isso responde àquelas pessoas que falam assim: poxa, durante a vida inteira, eu fiz check-up, a minha glicose teve boa a vida toda e, de repente, eu fiquei diabético. Uhum. Tem relação com isso? Tem relação, porque aí até uma questão,
né? Óbvio, daria para falar muito sobre essa questão bioquímica que tem por trás disso, mas diabetes não acontece de um dia para o outro, né? Nossa, estava tudo bem esse ano, ano que vem virou diabético. Não é assim que funciona. Por que que não é assim que funciona? Aí vem até a forma em que nós interpretamos os exames, né? Então, quando você olha o exame, e muitas vezes a pessoa vai lá e simplesmente pega aquele valor de referência que tem lá no exame e fala assim: ah, nossa, aqui o valor de referência tá X, então se o meu exame tá dentro desse espaço do valor de referência, tá tudo bem, né? Tá normal o meu exame. Isso até é algo que eu lembro na faculdade, assim, porque eu começava a olhar isso e falava, meu, tem alguma coisa errada aqui, porque às vezes você tem um range ali, uma diferença muito grande entre máximo e mínimo, eu falo assim, mas como assim entre 15 e 250? Quem tá aqui no meio tá A tudo bem. margem Então de quem erro tem é grande. 16 e quem tem 249 do exame é a mesma coisa? É muito distante, né? E na realidade, isso mostra para gente, é uma questão estatística, né? O valor de referência é a forma em que se faz um cálculo estatístico sobre desvio padrão. Não vou aprofundar isso porque é uma questão estatística, mas na prática significa assim: se você tem um exame que está no valor de referência, isso acaba garantindo que o seu exame é um exame comum. Não significa que seu exame é um exame bom de fato. É O exame comum, bom de mas não é fato normal, né, doutor? é o exame bom, de fato, é quando você está no grupo populacional, né, em que tem menor incidência das doenças. Então, você pega lá 15, 25% das pessoas que não estão doentes, que estão bem, que não teve nenhum problema de saúde, e compara o seu exame com os valores dessas pessoas, daí faz sentido. Agora, se você pega lá, né, e olha desvio padrão, 2 para cima, 2 para baixo, que é o valor de referência, isso representa mais de 95% das pessoas. Então, na verdade, basta estar vivo. Você está comparando o seu exame tanto com uma pessoa que sim está saudável, mas também está comparando o seu exame com uma pessoa que está internada numa UTI, muitas vezes. Então, você vê que fica uma coisa muito, muito aberta. Por isso que os valores lá, muitas vezes, quando você vai avaliar, tem um espaço tão grande, como eu citei, né? Tem exame que tem um valor dos 20 até 300. Então, não é a mesma coisa. Só significa que você tem um exame que é comum dentro do padrão populacional. E aí, doutor, a gente tem o conceito, então, é claro, da diferença da inflamação crônica, dessa inflamação chamada subclínica, ou como seria o termo correto para essa inflamação que come Existe a quieto? inflamação aguda, que é o do chutou o pé da mesa, né? E a crônica, que é essa realmente que está associada à Crônica, doença cardiovascular, à doença autoimune, todas essas doenças crônicas mesmo. tá? E essa inflamação crônica, o doutor citou o açúcar. Hoje a gente escuta muito falar açúcar e carboidrato, ou excesso de farináceos refinados. É por aí que a gente tem que começar, ou tem mais coisa que a gente tem que tomar conta? Se a gente está olhando agora na prevenção dessa inflamação crônica, Uhum. doutor. Né, pensando, óbvio, existem vários fatores, né? Hoje, o fator glicose em si no sangue que vem do carboidrato é um dos principais, sem dúvida nenhuma, das principais causas associadas a todo esse processo que termina lá com inflamação crônica e a doença cardiovascular ou várias outras doenças, até mesmo câncer, assim por diante. Qual que é o item principal, assim, né? Cai numa dupla aí que é bem conhecida, que a gente tem que tentar evitar mesmo, que entra ali, principalmente açúcar refinado e farinha de trigo, que não estou nem falando da questão do glúten em si, eu estou falando da questão da parte do carboidrato da farinha de trigo, que é a amilopectina ali, que aumenta muito a glicose no sangue também, que gera esse excesso de glicose e, por consequência, assim como o açúcar, aumenta a chance desse processo todo que termina lá com a inflamação crônica. E por que que essa questão que envolve, né, esses refinados é algo tão que a gente tem que levar em conta mesmo hoje quando nós pensamos em saúde? É algo assim, nós precisamos de glicose no corpo, tá? Que muitas vezes as pessoas falam assim, então agora eu não preciso de glicose. Não, você tem que ter glicose, todo mundo tem que ter glicose no sangue. O problema da glicose, e aí que está relacionado a esses alimentos, é que você oferece uma quantidade
grande e uma velocidade de absorção grande, muito alta também. Então imagina que você tem uma linha de glicose no seu sangue, a ideia é quando você se alimenta, ela aumenta um pouquinho, cai, aumenta um pouquinho e cai. Se você tem essa linha de glicose, ela sobe muito, isso gera excesso. Né? Imagina que você tem uma linha basal aqui, você tem um máximo que você poderia chegar aqui. Então, essa pequena subida que vem, cai, é tranquilo. Seu corpo consegue metabolizar isso com tranquilidade. Isso vai até funcionar como matéria-prima para energia e assim por diante. Que até muitas vezes o que eu falo para as pessoas sobre carboidratos. Às vezes, nossa, carboidrato é ruim. Não, carboidrato não é ruim, depende de qual carboidrato. Né? O carboidrato da comida mesmo, se você pega lá o carboidrato que tem, sei lá, numa cenoura, isso é um carboidrato muito bom, né? Comida de verdade mesmo. Agora, quando você come lá farinha de trigo ou açúcar refinado, imagina, você tem a linha basal, aí você tem uma linha um pouquinho mais acima, que é até onde você suportaria. Esses alimentos fazem isso, pum, sobe, vai lá em cima. Então, todo esse excesso de glicose que você absorve muito rápido lá no intestino e cai na corrente sanguínea, isso gera uma bagunça metabólica no seu corpo. Então, isso vai gerar sobrecarga no fígado, que vai tentar metabolizar esse excesso. Isso vai sobrar ainda glicose no sangue, que é uma glicose que vai começar a gerar lesão, um processo que nós chamamos de glicação. Vai desencadear um processo de produção ali no fígado de excesso de triglicérides, que é uma forma indireta de ficar empacotando esse excesso de glicose no corpo. Esse triglicérides você está acumulando, ele vai acumular no fígado, dá o problema lá da gordura no fígado, que as pessoas falam, a esteatose hepática. Aí esgotou a reserva do fígado para guardar essa gordura ali, essa esteatose, começa a mandar para o abdômen, aumenta a circunferência abdominal. Então, por isso que questões como esteatose hepática, aumento de circunferência abdominal, tudo isso está muito relacionado com aumento de incidência de doença crônica como doença cardiovascular. Mas onde está a base? Onde está a origem? Quem que é o principal fator aí? Cai no excesso de glicose. E excesso de glicose está muito relacionado a essa rotina alimentar. E, e talvez seja chovendo molhado, mas só reforçar que o nosso organismo acaba, doutor. Se eu falar besteira, por favor, pode dar a voadora no peito. Mas a gente metaboliza carboidrato em glicose e está tudo bem em relação a isso. O problema é que aí sim a gente consegue entender a pessoa que reclama no supermercado de que não encontra nada para comer. Porque se a gente tirar os farináceos e tirar o açúcar, com certeza na seção de industrializados não vai sobrar nada para comer. Uhum, Então a gente volta para aquela questão de olhar para o lugar certo. Mas o doutor falou da parte carboidrato, e a gente fala, inclusive, é muito da parte do meu trabalho, doutor, estudar a parte proteica, que é a parte do glúten e uhum. a relação principalmente da gliadina com esses processos inflamatórios do intestino. Qual é a visão do doutor em relação a isso? A gliadina é uma questão assim, né? Antes, até mesmo quando eu estava na faculdade de medicina, uma coisa relativamente não é tão antiga assim, se olhava para a questão do glúten, né, que é um complexo proteico, em que nesse complexo mais o que nós vamos falar de fato relacionado a esses itens, né, das doenças e lesões no corpo em si, é a gliadina. Se acreditava que ou quando você tem um problema com o glúten, ou era doença celíaca e dermatite herpetiforme, ou não tinha nada. Então era 880, né? Ou tem doença celíaca, dermatite herpetiforme, ou você não tem nada, segue a vida, consome o glúten normalmente e tal. O que aconteceu nos últimos 20 anos, mais ou menos, até um pouco mais, 30 anos, assim, tem um pesquisador em Harvard muito, muito famoso que, assim, é um cara fantástico, estuda, basicamente, o laboratório dele em Harvard é só para estudar glúten mesmo, né? Na verdade, estuda sistema imune, daí, por consequência, ele estuda muito glúten, e nos últimos anos, por conta do impacto no sistema imune do glúten, é um laboratório que é muito focado no estudo do glúten e gliadina. O que se percebeu? Se olha para o glúten hoje, não mais como o 880, você tem lá uma pessoa com doença celíaca, dermatite herpetiforme, ou não tem nada.
né? Então, para fazer o diagnóstico, ou tem lá a endoscopia alterada com os marcadores lá antigliadina, transglutaminase, essas coisas, ou se não tem isso, segue a vida e não tem problema algum. E aí, o que ele começou a mostrar? Que primeiro, assim, nossa, tinha gente que tinha uma endoscopia que estava alterada, mas não tinha o marcador de sistema imune que estava alterado, outros tinham o marcador de sistema imune, mas não tinha endoscopia. Começou a gerar um certo uma névoa aí no meio do caminho, né? E depois de muito estudar e avaliar todas essas pessoas, ele começou a chegar à conclusão que o glúten, né, hoje, como ele existe, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, mas o trigo sempre existiu na vida do homem. Não, o trigo hoje é um trigo muito diferente do que aquele ancestral, antigo. Estou falando sobre o trigo que nós temos contato, que é esse que todo mundo entra em contato, é que está presente lá no supermercado, por exemplo. Se fala sobre a questão do trigo não mais como sim e não, mas como um espectro. Então, o que significa um espectro? Existe o extremo da doença celíaca, da dermatite herpetiforme, que é aquela pessoa que muitas vezes ela nem precisa comer, mas se ela entra numa padaria, o ar que tem lá da padaria já contamina, ela já começa a ter lesão de pele, dermatite herpetiforme, essas coisas. Então, esse grupo é aquele mesmo grupo que sempre teve o diagnóstico com alteração da endoscopia e tal. Só que daí, com o teste genético, a avaliação dos genes, os tipos de polimorfismo que vem do pai, da mãe, tudo isso, começou a se perceber que tem um leque gigantesco e a imensa maioria das pessoas mesmo, não existe uma estatística muito clara, mas o que o Dr. Alessio Falzano ele coloca assim, ele fala até praticamente todo mundo, né, tem algum grau de sensibilidade. Existem as pessoas que praticamente vão consumir e não vão sentir quase nada, ou nem vão sentir nada, e existem as pessoas que não podem entrar numa padaria que vão ter lesão secundária a isso, que é a doença celíaca, a dermatite herpetiforme. E o meio do caminho todo aí, né? Só que daí, o que que acontece, assim? Existe muita gente... Se eu pego esse espectro, o extremo da doença celíaca e o extremo daquele que praticamente não sente nada, é mais ou menos assim. Se eu passo uma linha aqui no meio, né? A metade que está mais próxima ao o lado, né, da doença celíaca é uma metade que aumenta muito a chance de todas as doenças que você pode imaginar, desde doenças autoimunes, desde doença cardiovascular, desde doença diretamente ligada ao intestino, tudo, assim, as doenças crônicas como um todo. E o outro lado, a outra metade, que são pessoas que vão ter um grau de lesão potencialmente muito, muito menor, mas também que tem uma influência negativa. É claro que, né, por que que eu falo muito sobre farinha de trigo, que eu acho que dentro do possível, as pessoas têm que tentar evitar, criar uma estratégia, tentar substituir ou até mesmo criar um outro caminho para tentar evitar isso, porque é uma questão que, assim, ó, no longo prazo, se a pessoa está mais no lado vai desse espectro que envolve mais próximo ali a doença celíaca e tal, se a pessoa vai consumindo a farinha de trigo de rotina, e aí o grande problema é que é uma coisa progressiva, né? Não é que a pessoa vai consumir uma vez na semana. Não, talvez ela comece a consumir uma vez por semana, daqui a pouco ela consome três, daqui a pouco ela consome cinco, daqui a pouco ela consome no café, no almoço, no jantar, está comendo trigo o dia todo. E o que nós sabemos também é que é algo assim, ó, é proporcional, né, a quantidade que você come e a frequência. Então, uma pessoa que come lá uma vez por semana é totalmente diferente de uma pessoa que todos os dias está comendo. Entendeu? O impacto, mesmo se você tem uma genética muito semelhante em relação à forma que você responde, a gliadina em si, lesão intestinal, sistema imune, tudo isso, é muito diferente se você tem uma exposição com uma frequência muito baixa. Então, pelo menos, seria algo assim, ó, tenta diminuir a frequência, começa tentando diminuir a frequência, porque uma coisa que não dá para falar é que consumir farinha de trigo é um bom alimento. Isso não, hoje não tem como falar mais isso, entendeu? Porque eu falei do trigo agora, mas se a pessoa fala assim, ah, não, mas eu não acredito muito nessa questão do trigo, apesar
assim, existem milhares, vários estudos diferentes. O doutor Alex Fazano tem um livro com um monte de estudos só sobre isso. A pessoa não quero escutar sobre trigo. Então escuta pelo menos sobre a glicose, porque a farinha de trigo também vai gerar um impacto muito negativo em relação à quantidade de glicose. Claro, não estou falando que, nossa, todo mundo tem que tirar, excluir. Óbvio, quem tem doença celíaca tem que excluir mesmo, daí não é uma escolha, não é? Não dá para falar para uma pessoa que tem, sei lá, alergia a camarão, que de vez em quando você pode comer. Não faz o menor sentido, que Uma é o caso da doença dosezinha. celíaca, né? Mas as outras pessoas que às vezes consomem e não conseguem relacionar, pelo menos tenta diminuir, porque é algo assim, às vezes, né, como não é algo tão específico, um fator tão marcante, a pessoa não conecta. Então ela não conecta aquele intestino que não funciona muito bem, às vezes é um intestino que nunca funcionou muito bem com o consumo do glúten, ou às vezes uma doença de Hashimoto, lá um problema de tireoide que ela nunca conectou com o glúten que ela consome. Ah, é uma psoríase que fica lá descascando o cotovelo, tal, saindo a pele, coçando, com a pele toda avermelhada, ela nunca conectou com o glúten que ela consome. Ah, tem uma enxaqueca crônica que já fez de tudo, nunca conectou com o glúten que consome. Então, tenta pelo menos diminuir, porque às vezes coisas, sintomas como esses que eu acabei de descrever, que a pessoa já encara como, ah, é normal isso daqui na minha vida, mas na verdade é porque é tão comum que ela já começou a acreditar que é normal. Se você começar a diminuir o glúten, a chance de você começar a ter um impacto positivo sobre isso é muito grande. Além, óbvio, né, aí eu nem entrei nessa linha, mas tem muita gente que está reclamando, né, do processo de emagrecimento, que é muito difícil tal. E, na verdade, se diminuir a quantidade de farinha de trigo que consome, vai ter um impacto super, super positivo em relação à circunferência abdominal, retenção de líquido, problemas como pressão alta, problemas como diabetes e assim por diante. Perfeito, doutor. Agora obrigado pela resposta. Agora eu vou pegar o outro ponto aqui que o doutor falou da suplementação. Hoje a gente escuta de uma forma mais ah, rotineira falar sobre suplementação hormonal e muito sobre suplementação de vitamina D. E aí eu queria ouvir um pouquinho da opinião do doutor sobre isso. O que que é a suplementação? Se ela é para todo mundo? Com que idade a gente deve se preocupar com isso? Uhum. A melhor forma de. A suplementação é mais ou menos assim, né? Sala, o que que acontece? Hoje, o objetivo sempre seria o quê? Conseguir tudo na alimentação. Ponto. A alimentação teria que conseguir cobrir tudo. Esse é o objetivo maior. Só que o que acontece? Hoje é muito comum assim, ó. E isso são coisas que não adianta a gente ficar tentando resolver porque não tem jeito. Ah, o alimento é todo ano produzido mais ou menos no mesmo solo, então ele vai ficando um pouquinho mais pobre em alguns nutrientes. Ah, o peixe que as pessoas consomem não é um peixe que é criado mais é criado em cativeiro, então come ração, não come a plantinha que está lá no fundo do oceano, tal, então ele vai ser mais pobre em ômega 3. Ah, grande parte da vitamina D que nós temos no corpo vem do sol. Eu preciso de estímulo do sol, só que todo mundo trabalha em lugar fechado, todo mundo está o tempo inteiro com o corpo todo coberto. Então, na prática, o que vai acontecer? Pego lá, o alimento está mais pobre em magnésio, porque todo ano plantado no mesmo solo, o solo no Brasil naturalmente é um pouquinho mais pobre, o peixe está pobre em ômega 3, a gente come o peixe lá que está em déficit, em algum momento vai faltar no corpo. Eu não consigo tomar sol, né? A vitamina D vai cair. Qual que é a consequência disso? Não dá para ficar assim. Eu tenho que corrigir, porque tudo isso é muito importante. Então, vou dar um exemplo. Magnésio é o eletrólito lá do corpo que participa de várias cadeias metabólicas, é o que ajuda lá a dar ritmo no coração, é o que relaxa o vaso sanguíneo, é o que relaxa o sistema nervoso central e vários outros impactos. O ômega 3 é o que trabalha como uma via anti-inflamatória no vaso sanguíneo, é o que protege o vaso sanguíneo. A vitamina D estabiliza o sistema imune, melhora a saúde da mente, né, saúde mental, nós sabemos que diminui a incidência de ansiedade, depressão, melhora o metabolismo do cálcio, diminui chances de osteopenia, osteoporose, enfim. Qual a consequência? Eu vou ter que corrigir isso de alguma forma. Hoje existe o suplemento. Então o que eu faço? Ah, não estou conseguindo tomar sol? Fiz um exame lá, confirma que tem uma vitamina D mais baixa, suplementa. Ômega 3,
Mesma coisa, você que está mais pobre lá no corpo, porque não tem na alimentação, vou lá e suplemento o ômega 3, o magnésio também. Então, na rotina é algo assim, ó, qual o melhor caminho? Dentro do possível, né, ter uma alimentação melhor possível. O que falta, eu vou lá e faço uma correção com suplemento. Ah, mas nossa, eu preciso usar todos os suplementos? Não, pelo contrário, né? Todo suplemento é legal, muito positivo. Sim, existem milhares e milhares de suplementos, nutrientes diferentes. Precisa usar tudo? Não, você tem que usar o que realmente faz sentido para aquele momento na sua vida. Se você não tem uma indicação, não faz sentido você usar um nutriente que seu corpo não precisa, porque você conseguiu na alimentação. É claro que um efeito colateral de um suplemento é uma coisa muito difícil de acontecer, mas mais uma vez, nada em excesso é bom, né? Até mesmo coisas muito boas, água é muito bom, vitamina D é muito bom, tudo é muito bom, ômega 3 muito bom, mas excesso não é bom. Então, o ideal é você corrigir um possível déficit que existe e a partir disso, corrigiu. O exemplo da vitamina D, está em déficit, corrigiu, você não precisa ficar usando sempre, né? É sobre esse olhar. É um item que vem lá como uma cereja do bolo, como eu falei no início da nossa conversa, que é a suplementação, apesar de ser um pilar, eu até coloco como um dos 5 pilares, é um pilar que a base dele, né, a estrutura ali, o alicerce é a alimentação. Muito bom, doutor. Obrigado. Ó, eu vou encaminhar aqui para o último item. A gente tem que falar, tentar dividir entre sono e estresse. Se o doutor puder, porque como a gente avançou muito, e eu imagino o quanto o doutor deve estar cansado já após uma hora falando sobre saúde, tentar correlacionar um pouquinho estresse e sono para a gente fechar. Uhum. É, você vai passar um terço da sua vida dormindo. Então, só por aí você vê o tamanho da importância que o sono tem. Então, o sono, né, nós temos algumas fases. As fases iniciais do sono, ele foca muito em descansar a sua estrutura física, recuperar a sua estrutura física. A fase final ali do ciclo, você trabalha exatamente transição de memória de curto prazo para longo prazo. Você vai selecionar o que é importante para colocar na memória de longo prazo. Por isso, quando uma pessoa fica sem dormir, ela acorda lá no outro dia, né, dormiu muito mal, acorda no outro dia, o corpo está cansado e o raciocínio está lento, né, não consegue raciocinar, fica lento o processo. Então, melhorar a qualidade do sono é uma coisa essencial quando nós pensamos em saúde. Melhorar a qualidade do sono significa, mais uma vez, né, volta para o básico, é tentar dormir cedo, acordar cedo. É tentar fazer aquilo que normalmente a seleção natural fez com o ser humano. Dormir quando está começando a anoitecer e acordar quando amanhece. É claro que nós vivemos num mundo que tem muita coisa acontecendo, no sentido de trabalhar até um pouco mais tarde, fazer as coisas até um pouco mais tarde, mas dentro do possível, tentar criar uma rotina. Não dormir tão tarde e não acordar tão tarde. Tentar dormir o mais cedo possível e acordar o mais cedo possível por conta desse fator que é tão importante. E daí, né, sobre a questão do manejo de estresse, que é o quinto pilar, eu até coloco como quinto pilar, porque é o mais. Eu vejo que é o mais complexo deles. E por quê? Qual que é a diferença? Ele é o único que não é algo totalmente concreto, de eu vou comer farinha de trigo ou não vou comer? É uma coisa muito dual, eu escolho, né, ali o caminho. Estresse, não existe, acontece ou não acontece. Você também Algo não que tem é muito. estressante para o doutor pode não ser para mim. Exatamente. E tem um leque muito grande de influências. O que eu sempre gosto de trazer para as pessoas é que assim, ó, existem 3 grandes fontes que você tem que observar na sua vida, que é a origem normalmente da fonte de estresse, que são seus relacionamentos. Então, é relacionamento amoroso, relacionamento familiar e interpessoal, que o interpessoal basicamente é trabalho e amigos. São as 3 fontes. Você tem que tentar equilibrar essas 3 fontes e enxergar o que está acontecendo, porque normalmente quando você gera uma descompensação de uma delas, você vai impactando todas as outras. Então é tentar manejar isso na sua vida e entender como está todo essa construção desses 3 pilares. E daí, né, algo que isso é indiscutível até, que é o ponto assim essencial,
eu coloco muito o primeiro passo como uma consequência dos outros pilares, e daí vem a ciência. A ciência mostra para gente que, até mais do que qualquer tratamento medicamentoso, para independente de qual for o problema que envolve estresse, ansiedade, depressão, o que for, a associação entre, isso é muito importante, entre atividade física e terapia. Não estou falando de nenhuma estratégia de terapia específica, né? Não estou falando de psicanálise, não estou falando de TCC, nenhum específico. Estou falando de terapia como um todo. A associação entre atividade física e terapia é o que mais gera impacto na saúde mental hoje. Isso é comprovado, assim. Né? É uma coisa que existe uma ciência enorme, mostra isso de maneira muito clara para a gente. Então, dentro das possibilidades de cada um, para impactar a saúde mental de uma forma positiva, você tem que fazer ou uma ou as duas coisas. Idealmente, as duas coisas. Padrão Né? Porque ouro de novo. é uma coisa que muda totalmente a evolução, que envolve essa questão de quinto pilar, que é a saúde mental. Ótimo. Doutor, assim, durante toda a live, parece que uma palavra ficava em evidência. Sempre que o doutor falava que é equilíbrio, né? As coisas Uhum. todas conectadas e sempre buscando o equilíbrio. Doutor Guilherme, olha, muito obrigado. Deixo um espaço agora para o doutor. A gente vai se encaminhar para o encerramento. Eu agradeço demais o seu tempo, a sua disponibilidade, essa doação por mais de uma hora aqui. E aí, por favor, doutor Guilherme, fique à vontade. É isso, eu que agradeço, assim, mas eu acho que é muito legal, né, a gente conseguir conversar, passar um pouco desse conhecimento para as pessoas, para exatamente conseguir gerar um impacto positivo. Então, isso faz parte até da minha rotina, da minha vida também. Eu trabalho como médico até hoje no meu dia a dia, tenho uma clínica, enfim, mas boa parte, assim, do impacto que eu tento provocar e levar até as pessoas, eu uso muito mídia social para exatamente isso. Então, todas as mídias, assim, eu sigo meio que uma linha. Instagram tem um conteúdo mais rápido, um resumo ali, bem pontual para a pessoa exatamente conseguir colocar em prática, sempre voltado para isso, num sentido de tornar acessível o conhecimento para que as pessoas coloquem em prática e melhorem a saúde. E quando eu tenho um conteúdo de YouTube, por exemplo, é um conteúdo que é mais denso, né? São aulas longas, exatamente para fazer com que a pessoa consiga aprofundar aquele conhecimento, mas o objetivo ainda é o mesmo, que é exatamente tornar acessível esse conhecimento para que as pessoas melhorem a saúde. E isso está muito associado à minha própria história de vida, assim, que eu gosto muito de trazer isso para as pessoas, porque a única coisa que pode fazer com que a pessoa tenha que parar tudo o que ela está fazendo na vida é se ela adoecer. Não tem escolha. Se você adoecer, você tem que parar tudo o que você está fazendo. Aí não tem, mas eu estou fazendo, estou sem tempo. Não, você vai ter que criar tempo na sua vida agora. Você vai ter que parar tudo para resolver ali a doença. Então, a única coisa, por consequência, que torna a sua vida, né, ilimitada mesmo, é quando você está bem, quando você tem saúde. E é algo muito interessante, porque saúde não está só relacionado a gente, né? Saúde está relacionada a todas as pessoas que estão ao seu redor, que você ama, assim. Porque tão ruim quanto você adoecer, é você ver uma pessoa próxima a você que você ama ficar doente também. Então, a partir do momento que nós entendemos isso e conseguimos ali tomar pequenas condutas, você não precisa fazer nada do outro mundo, coisas simples, mas que você melhore a sua saúde, você melhora, ajude as pessoas a melhorarem a saúde delas, tudo fica muito melhor. Todo mundo vive melhor. Então, muito do que eu faço em relação a falar sobre saúde, né, de uma maneira simples, que eu quero descomplicar, tornar isso acessível, é exatamente para tornar isso possível para o maior número de pessoas possível, para que todo mundo consiga entender. Tem até algo que eu falo muito, que é a primeira fase que tem em todo o perfil meu, que sua primeira riqueza é sua saúde. Né? Então, é exatamente isso que eu quero levar sempre, e sempre que eu encontro alguém que dá essa possibilidade para mostrar um pouquinho disso para mais pessoas, eu fico extremamente agradecido. Então, obrigado aí pelo papo de hoje.